Estudantes, dando aqui continuidade ao nosso curso de Física Teórica e Experimental para o curso de Ciências Biológicas. Estávamos falando no aula anterior sobre o curso de Biomecânica, essa aula 8. A gente vai dando continuidade aqui falando falávamos lá, né, da soma de vetores, né? Nós demos o exemplo da formiguinha, né, no final, que consegue gravar o caminho dela de volta para casa, né, o formigueiro, fazendo uso de soma vetorial, né? E aí conseguimos abarcanhar o exemplo ligado à soma de vetores, que não acontece da mesma soma, do mesmo procedimento que é a soma escalar, né? Que a gente conhecia lá no colégio com mais frequência. E no próprio colégio, é claro, a gente também tem a oportunidade de ver o que é uma soma vetorial, né? Uma abordagem um pouco mais simples, né? Mas a gente faz também. A gente não usa a ideia de vetores unitários, que a gente acabou usando aqui no curso, né? Um vetor que não tem tamanho, ele apenas indica direção e sentido. E aí, com o valor numérico associado a ele, vai me dizer a intensidade daquele vetor em cada parte, em cada região que ele faz uma projeção. O plano cartesiano agora é recorrente para nós sempre vamos usar o plano cartesiano para nos orientar no espaço. E o ângulo, né, que o vetor encontra sempre será o ângulo em relação ao ângulo zero, né, o ângulo positivo do transferidor, né, que a gente usa para fazer a indicação da direção do vetor. Tá? Então, o canto direito do transferidor é o ângulo zero, e aí eu faço sempre a medida de ângulos no sentido anti-horário. Tem hora que é mais fácil fazer as medidas no sentido horário e não no sentido anti-horário. Só que aí depois eu tenho que recorrer lá ao ângulo complementar para poder saber qual que era o ângulo que seria em relação ao movimento no sentido anti-horário. Tá bom? Porque aí as equações sempre ficam com a mesma estrutura na hora de resolver os cálculos. Tá? Senão eu vou ter que ficar levando em conta os artifícios que a gente tem que fazer quando a gente trabalha com trigonometria. Não é o nosso foco aqui, né? Focar, na verdade, é só trabalhar com as expressões, você sempre vai consultar elas para você fazer a resolução dos seus exercícios quando for, tá bom? Então, dando continuidade a essa aula, a gente está aqui falando agora sobre uma outra operação matemática aplicada à álgebra vetorial, que são chamadas, simplesmente a multiplicação de vetores. Vimos a aula passada a soma de vetores. A soma se dá também com o elemento oposto, né, do vetor, que é a soma que resulta no final numa subtração, mas na verdade é uma soma ainda. Então a operação matemática na verdade é uma soma. Aí eu tinha discutido com vocês a ideia de que na verdade a subtração é um tipo de operação de soma, só que é uma soma com um elemento oposto, né, daquele valor que você está tratando. Então o sinal de menos na verdade pertence ao número, né, e que você acaba transformando de uma certa forma em uma operação matemática, chamando de subtração, né? Mas é por isso que tem gente que brinca que é uma ilusão, né, a subtração. Na verdade é uma soma, e é uma soma negativa, né, uma soma que tira, na verdade. É curioso pensar assim, mas é isso mesmo, né, em termos de conceito. Matemática é uma linguagem, tá? E em termos de linguagem a gente precisa definir bem o que a linguagem está dizendo, né, o que ela está querendo reproduzir, querendo dizer. Então, em um grande aspecto, a matemática é isso. Então, a gente precisa ter bem definidas as regras gramaticais envolvendo a matemática, os recursos matemáticos. Então, é isso que eu estou chamando a atenção aqui. Tá? O rigor gramatical é para ajudar a gente a nunca desviar, né? Nunca ter duplo sentido, né? Dubiedade na análise de uma informação. Tá? Porque a matemática ela é consagrada, né? E ela é reconhecida justamente por isso, por não produzir um resultado dúbio, né? Uma dupla interpretação de uma informação. Ele consegue sempre dar um caminho certinho, assim, né, do valor que você tem. Né? Isso é muito, muito bacana. Tá bom? São as outras áreas de conhecimento que oferecem dúvidas, falta de dados para a matemática, né? Que você usa a matemática e estatística para isso, né? Então, a matemática e estatística é uma hora que ela é exata na sua projeção de cálculo, mas os dados que estão chegando não são completos, né? E aí há problemas de estatística que acontecem. Estatística tem como linguagem a matemática, né? Mas ela é além, né? Ela é um outro aspecto da matemática, não simplesmente restrita à linguagem. Bem, quanto aqui à multiplicação de vetores, nós temos lá, né, que existem 3 formas de multiplicarmos vetores, mas nenhuma é igual à forma algébrica de multiplicação, né? Tipo, 5 vezes 2 é igual a 10, né? Ou 2 vezes 5 também é igual a 10. Isso são elementos que comutam, né? Eu posso trocar de posição, a resposta é a mesma. E no caso, esses valores, 5 e 2 que eu estou dando exemplo, são valores escalares. Ou eles são adimensionais, não tem nenhuma unidade de medida associada a eles, ou eles carregam uma unidade de medida associada. Né? 5 metros, que é o lado de um terreno, né, de uma casa, vezes
4 metros. Então, eu vou dizer que esse terreno tem, acho que eu dei um exemplo muito pequenininho, mas tudo bem. 5 metros vezes 4 metros dá 20 metros quadrados. Tá? Então, 5 multiplicou com 4, nesse exemplo das distâncias, dos comprimentos do terreno, e a unidade também multiplicou. O metro que pertencia ao 5 multiplicou com o metro que pertencia ao 4, então ficou metro ao quadrado, tá certo? Então, 20 metros quadrados. Então, aí você tem um exemplo de multiplicação algébrica que nós conhecemos bem. Né? No caso de produtos de multiplicações envolvendo vetores, existem 3 maneiras diferentes que não se compara a essa que eu dei de exemplo agora, né? Então vamos ver como é que a gente lida com isso. Porque o conceito de multiplicação é o seguinte, é uma espécie de soma, só que eu indico a taxa que vai ser somada. É isso que é a multiplicação. Eu dou a taxa para você de soma e falo para você fazer isso de forma recursiva. Então eu te dou um número que representa a recursão da multiplicação, e o número que é a taxa de soma. Então, quando eu falo 5 vezes 2, eu estou dizendo, olha, beleza? Aí tanto faz você escolher quem vai ser a taxa de recursão e quem vai ser a taxa de soma, né? O valor que vai somar. Então, 5 pode ser a taxa de somar. E o 2 representa a taxa de recursão. Então, 2 está dizendo que a soma de 5 vai acontecer 2 vezes. Então, 5 mais 5 igual a 10. É isso que significa, então, 5 vezes 2. Mas também é verdade eu falar o contrário, né? Eu posso falar que a taxa de somar é 2. E o número de recursões da multiplicação é 5. Então, 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 também dá 10. Tá certo? Então, os dois resultados caem na mesma ideia, né? Então, 5 mais 5 é igual a 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2. As duas respostas são exatamente igual. Algebricamente falando, é equivalente, é a mesma coisa. Só que perceba que conceitualmente existe um arranjo diferente, que você usa a definição de multiplicação. É muito interessante pensar nisso. Né? São duas coisas, né, assim. Por exemplo, a álgebra é uma linguagem dentro da matemática. E essa linguagem não é capaz de discriminar de quem ela está falando. Então, quando eu falo 5 vezes 2, que é igual a 2 vezes 5, é porque nem o 2 e nem o 5 está discriminando ninguém. O 2 só pode estar representando uma coisa adimensional, pode estar representando o número sei lá, de balas. Então eu tenho 2 balas separadas, distribuídas sobre uma superfície de uma mesa, por exemplo, e eu falo, tem aqui um pacotinho com 2 balas e tem 5 pacotinhos com 2 balas cada um. Então, qual é o número total de balas que eu tenho? Então vai ser 2 vezes 5, dando as 10 balas. Ou eu posso dizer que são 2 pacotinhos com 5 balas cada um. Então eu tenho 5 balinhas de chocolate nesse saquinho e no outro também. Eu também tenho os mesmos volumes de balas. Percebe? A linguagem não discrimina, né, como estão distribuídas as balas. Se são de 2 em 2, as balinhas, ou se elas estão distribuídas de 5 em 5, para formar o total de 10 balas. Então a linguagem matemática não faz essa discriminação. É muito importante ficar atento a esse tipo de coisa, né? Então por isso que existem essas liberdades de dizer que 5 vezes 2 é igual a 2 vezes 5. Né? É muito curioso isso aí. Né? Então, pensando agora na multiplicação para vetores, a coisa a gente vai ter que lembrar disso. Vamos ter que pensar nesse tipo de exemplo que eu dei agora. Só que agora levando em conta, porque eu vou ter que mostrar para vocês uma nova matemática, um novo tipo de multiplicação. Matemática não, é a mesma. Mas um novo tipo de multiplicar. Uma nova representação. Então na multiplicação tem que levar em conta que existe uma taxa de recursão, um valor de recursão, e uma taxa de soma, de somar elementos. Tá bom? Eu não sei se essas palavras estão corretas do ponto de vista matemática, né? Que a gente fala isso entre os físicos e às vezes a gente não consulta os matemáticos quais são as palavras corretas para se dizer. Eu vou usar esses dois termos aqui, tá bom? Vou usar o termo taxa de soma, que representa, e taxa de recursão. Quantas vezes aquela soma vai acontecer. Então é uma soma mais rápida, né? Que você está fazendo dentro de uma taxa. Então vejamos lá. A multiplicação de um vetor por um escalar é um tipo de procedimento que envolve multiplicação. Então, quando multiplicamos aqui, né, um vetor A, por exemplo, tá vendo? Indicado aqui o A com a seta em cima. Por um escalar que eu vou chamar de S, S não é vetor, é um número, então é só o Szinho, obtemos outro vetor, cujo módulo é o produto do módulo de A pelo valor absoluto de S, cuja a direção é a mesma de A e cujo sentido é o mesmo de A. Se for positivo,
né, no caso, aí se esse S for positivo, ele não muda o sentido do vetor. Agora, se o S for negativo, você vai ter o vetor oposto, se S for negativo, que é o que ele fala aqui, né? Para dividir A por S, multiplicamos pelo inverso do S. Tá? Na multiplicação, existe o inverso dela. Ah, professor, mas o inverso é uma divisão. De novo, a gente cai naquela mesma ideia da soma e subtração. Somar é o operador matemático que nós temos de fato. E subtrair é, na verdade, uma soma com um elemento oposto. Aqui também, na multiplicação, ao invés de eu falar elemento oposto, porque eu preciso preservar o elemento oposto da soma, né, para usar aqui, que é o sinal negativo que indica isso. Aqui eu vou dizer que é elemento inverso. Então, quando eu quero representar A dividido por S, eu vou representar como A multiplicado pelo inverso do S. O inverso do S é o elemento neutro da multiplicação multiplicado pelo inverso, né? Que é 1, né? No caso, elemento neutro dividido por S. Na soma, o elemento neutro é o número 0. Então, quando eu pego um vetor B e somo com o oposto dele, eu tenho como resposta o elemento neutro, que é o 0. 0 mais qualquer coisa dá aquela coisa. O 0 não tem o efeito de somar. Ele é neutro na soma. Na multiplicação, para definir o inverso, ao invés da palavra oposto, né, que seria o oposto na multiplicação, mas a palavra oposto eu preciso continuar usando ela para soma, porque tem hora que vai misturar soma com multiplicação. Então, para eu não confundir o oposto da soma com o oposto da multiplicação, então a palavra usada para representar o oposto na multiplicação é a palavra inverso. Tá? Então aí você vai ter o inverso do valor da grandeza, então vai ser envolvendo um elemento neutro, tá? Que é um 1. 1 multiplicado por qualquer coisa dá aquela coisa. Tá? Então o elemento neutro é uma das características da álgebra. Né? Toda álgebra, para ela ser bem consolidada e a gente utilizar, ela tem que ter um elemento neutro a operação associada, que no caso soma, por exemplo. Na soma tem que ter o elemento neutro, ela tem propriedade associativa. Eu posso fazer A mais B e só depois somar o C e isso ser a mesma coisa que A esperando B somar com C, também dá na mesma associação. A multiplicação também vai ter que ter essa propriedade. A vezes B tem que ser... E depois o resultado multiplicar por C tem que ser a mesma coisa que B vezes C e só depois multiplicar o resultado por A. Tá? Então essas propriedades têm que ser satisfeitas. Tem que ter elemento neutro. Então na multiplicação o elemento neutro é o número 1. Na soma o elemento neutro é o número 0. Tá certo? Então essas são características que vão definindo o que é uma álgebra. Tá bom? Tem que ter outras propriedades, que a gente vai ver mais à frente, né? Essas são algumas delas. Então, um efeito aqui que nós temos é multiplicar um número escalar, que é apenas um número, que pode estar associado a uma unidade, não tem problema nenhum, mas ele não tem direção e sentido, ele é apenas uma intensidade, que multiplica por um vetor. O vetor sim, o vetor tem intensidade, que é o seu módulo, tem direção e tem sentido. O poder do valor escalar, o valor escalar agora se comporta aqui, nesse tipo de multiplicação de vetor por escalar, ele é a taxa de recursão, que eu havia falado para vocês antes. Tá? Ele diz quantas vezes o vetor vai se somar com ele mesmo. Ok? Então, essa ideia de você pensar aqui num escalar. Tá bom? O escalar vai dar essa informação para a gente. A gente vai ver depois com os exemplos mais à frente. Então, sei lá, um vetor tem um comprimento de 10 centímetros. E vamos supor que esses 10 centímetros representa, por exemplo, não sei, a velocidade média de um carro numa estrada. Aí eu vou dizer a escala do meu desenho, do meu vetor no papel. Cada centímetro do tamanho do meu vetor representa uma velocidade de 10 km por hora. Então, se o meu vetor tem 10 centímetros de comprimento, e cada centímetro representa 10 km por hora, então esse vetor de 10 centímetros desenhado no papel representa 100 km por hora de velocidade, já que ele tem 10 centímetros de tamanho, físico real mesmo, né? Então, beleza, eu tenho aí. Aí eu vou dizer para você o seguinte, que eu vou multiplicar esses 10 km por hora pelo valor 5. Desculpa, os 100 km por hora eu vou multiplicar por 5. O número 5 apenas. 5, esse 5 é um valor escalar. Ele, então, como ele é um valor escalar, é ele que tem o poder de ser a taxa de recursão. Quantas vezes vai ser somado o tamanho do vetor? O tamanho do vetor é também um escalar. E, conceitualmente, a multiplicação só se faz assim. Multiplicação, ela é uma soma que acontece de forma recursiva. Isso é o significado de multiplicação. Então, quem eu vou somar de forma recursiva no caso do produto entre um vetor e um escalar? É o tamanho dele. O tamanho do vetor tem que ser a taxa de soma.
E no caso, o número, apenas um algarismo, representa... O número, né? Algarismo não. O número representa a taxa de recursão. Então, quando eu falo 100 km por hora multiplicado por 5, eu estou dizendo que a taxa de recursão da multiplicação é de 5 vezes. E o elemento de soma nessa recursão vai ser o tamanho do vetor. Então, eu vou fazer 100 km por hora mais 100 km por hora dando 200, mais 100 km por hora que dá 300, mais 100 km por hora que dá 400, mais 100 km por hora que vai dar 500 km por hora no final. Então, é esse o significado desse tipo de multiplicação. Veja que o número 5 fez com o vetor de velocidade 100 km por hora. Ele não mudou a direção do vetor. O carro que está numa estrada, ele fica mantendo a mesma direção e o mesmo sentido do movimento. O que esse número 5 positivo está fazendo é apenas aumentando a intensidade da grandeza em 5 vezes. Tá bom? Ele somou 5 vezes aquele valor de intensidade para revelar uma velocidade final, por exemplo, do carro. Que é bem alta, mas tudo bem. Você viu aqui de exemplo, né? Talvez valha para um trem-bala, né? Mas os carros aí tem lugares no mundo que podem desempenhar velocidades tão altas. Não sei se chega a 500, porque a mecânica dos carros não sei se aguenta. Mas tem aí esse tipo de exemplo que dá um grande percurso, tá vendo? De velocidade sendo somado, tá vendo? Esse é o conceito. É preciso ter esse conceito do que é multiplicação, porque agora eu vou depois dar 2 exemplos de multiplicação que é diferente dessa daqui. Aí vamos ter que lembrar disso aqui. Tá bom? Então, multiplicação de escalar. Se esse número 5 fosse negativo, significaria o seguinte, que a taxa de recursão também é 5. Tá bom? A taxa de recursão também é 5, mas o sinal de menos consegue afetar não a taxa de recursão da multiplicação, e sim o sentido do vetor. O menos, ele tem o menos do valor escalar, ele tem o poder de ir lá para mudar o sentido daquela grandeza. Tá? É muito interessante pensar nisso do ponto de vista matemático. Vamos voltar, por exemplo, da álgebra mais simples. O exemplo das balas, né, que eu falei lá, né? Que um pacotinho podia ter 5 balas em cada um deles, e eu tenho apenas 2 pacotes. Então teria 5 pacotes de bala. 2 pacotes de bala, só que cada um deles com 5 balas armazenadas no interior dele. Então eu tenho 10 balas no total. No outro exemplo que eu tinha dado, eram outros pacotinhos de bala, só que cada um tendo 2 balinhas. E na verdade agora você tem 5 pacotes. Então você tem diferentes recursões, tá vendo? Para a mesma resposta do total de balas. O que significaria dizer, por exemplo, menos 5 vezes 2 na história das balas? Esse menos não é taxa de recursão da unidade da grandeza e nem a taxa, ele tem a ver com a taxa de soma. A soma tem a propriedade de somar o elemento oposto. Tá ok? Então o menos vai para esse cara. Por isso que nesse exemplo que eu estou dando aqui, de pegar um vetor e multiplicar por um escalar, eu estou dizendo que o menos ele vai afetar o tamanho, vai afetar o sentido do vetor. Por quê? Porque o menos ele não pode fazer parte da taxa de recursão da multiplicação. Ele tem que fazer parte da soma, porque na soma existe o elemento oposto, como a gente viu no vídeo da aula anterior. Ok? Então eu posso pegar no exemplo das balas e dizer que eu tenho menos 5 balas vezes 2. Aí você fala, opa, então é menos 5 balas. Agora eu estou especificando que o menos pertence ao contexto das balas. O que significa isso? Significa que ao invés a recursão está acontecendo 2 vezes, só que a soma é com o elemento oposto. Então, na verdade, eu estou tirando as balas. Então, eu estou pegando esses pacotinhos e falando, olha, eu tenho 2 pacotinhos, só que sem 5 balas, retirando 5 balas. Então eu poderia ter um pacote, sei lá, um pacote com 20 balas aqui, e um outro pacote também com 20 balas. Então quando eu falo menos 5 vezes 2, é porque eu vou retirar balas de cada um desses pacotes. No primeiro pacote eu vou retirar 5 balas, e no segundo pacote eu vou retirar também 5 balas. Quantas balas vão ser retiradas? Vão ser retiradas 10 balas. Então esse é o significado do sinal de menos. Então o sinal de menos não faz sentido eu pensar nele ele atuando na recursão da multiplicação. Só faz sentido pensar no menos se ele atuar na soma, porque soma existe soma de elemento oposto, que é o ato de remover, tá certo? A matemática vai muito mais além, porque a matemática é uma linguagem, então não precisava ter bala nenhuma ali nos pacotinhos. Poderia também dizer o seguinte, que deveria ter balas lá. Olha que interessante esse raciocínio. Se deveria ter balas nos pacotes, eu posso dizer o quê? Eu posso dizer que
está havendo um débito de 5 balas no primeiro pacote e um débito de 5 balas no outro pacote. O mesmo raciocínio que a gente faz em matemática financeira. No caso, no dinheiro que a gente tem na nossa poupança no banco, na verdade, o dinheiro que está na nossa conta corrente pode ser negativo. Por quê? O que significa aquele menos que está na conta? Significa que você está devendo, está tendo débito com aquele valor. Então, aquele valor está representando isso. Então, quando eu entrar num valor positivo lá, se eu fosse inserir as balas, significa que você vai satisfazer aquele patamar, né, de inserir as balas. Né? Uma maneira uma maneira melhor de dar esse exemplo, talvez seja eu pensar num cofrinho, né, que eu vou colocar as balas ou colocar as moedas. Vamos pensar nas balas, só para não fugir muito do contexto. Vamos supor que dentro do cofrinho eu falo, aqui deve ter 5 balas, mas não tem. Então tá faltando 5 balas no cofrinho. Vamos supor que quando eu coloco a bala cai dentro do cofrinho e eu depois não vejo mais a bala. Coloquei lá. Aí agora deve ainda ter 5 balas, mas tá faltando 4. Eu coloco a segunda bala, coloco a terceira, coloco a quarta e a quinta bala. E o interessante é que quando eu colocar a quinta bala, o cofrinho fica cheio. Então eu posso dizer que ali é um patamar, entende? Para eu chamar de zero. Então quando o cofrinho ficar cheio é que eu vou chamar de zero. Então um cofrinho fechado, que satisfaz 5 balas no seu interior, eu tenho ali o chamado zero. Então o zero, ele tem essa ideia. A ideia de preenchimento, de completude. Tá certo? Sei que eu estou viajando um pouco aqui no raciocínio com vocês, mas é porque eu quis dar o exemplo de como é o comportamento do sinal de menos, no caso da soma vetorial. Né? Então, voltando para o exemplo do carro na estrada, agora imaginando que ele esteja já a 500 km por hora e ele vai reduzindo a velocidade, vamos pensar assim, que ele está a 500 km por hora, eu falei, eu vou multiplicar por menos 5. O que quer dizer isso? Que a recursão da diminuição da velocidade vai ser 5 vezes. Qual é a taxa de soma que vai ser feita? A taxa de soma vai ser menos 100. Então, 500 menos 100, 400. 400 menos 100, 300. 300 menos 100, 200. 200 menos 100, 100. 100 menos 100, 0. Aí o carro ficaria em repouso no final dessa recursão. Então, o escalar negativo faz com que eu mude o sentido da velocidade. Mude o sentido que vai, no caso, por exemplo, aqui, né, reduzindo, né? Reduzindo. Esse exemplo do menos 5 que eu dei foi pensando numa espécie de aceleração, uma desaceleração que o carro estaria sofrendo. Então, uma desaceleração que multiplicaria com relação, envolvendo a relação envolvendo o tempo, né, o tempo que passa, por exemplo, e aí daria, no caso, a velocidade negativa. Ou simplesmente, né, nesse seria um caso aqui pensando na ideia de recursão, ou no sentido para diminuir. Porque se o escalar teve o poder de alterar o tamanho do vetor, ele mexeu com a intensidade daquele vetor, o módulo dele. Então, quem tem o poder de alterar a intensidade da velocidade é a aceleração, em função de alguma taxa de recursão, que no caso é o tempo. Aceleração vezes tempo é variação de velocidade. Tá certo? Não é uma. Aceleração vezes tempo não é simplesmente velocidade. Aceleração vezes tempo é igual a variação de velocidade. E é o que aconteceu nesse exemplo. Tá bom? Seja para acelerar, que seria aumentar a velocidade, ou seja para retardar o movimento. Tá bom? Então é muito interessante pensar, né, no conceito de multiplicação nesse sentido. Tá bom? Dando sequência aqui, né? Vamos só ler o texto só para entender o contexto dele aqui, né? Ó, multiplicação de um vetor. Ah, a gente viu lá, a multiplicação de um vetor por escalar tem como resposta um vetor, né? Porque você viu, só afetou na soma do módulo, né? Da intensidade daquele vetor. Ó, multiplicação de um vetor, no caso aqui, por outro vetor, né? Um vetor multiplicado por outro. Agora ficou um pouco estranho, porque quem é a taxa de recursão aqui, né? Se é um vetor vezes outro, né? Porque vetor tem direção, tem sentido, tem intensidade. Tá, eu vou ter que olhar só para a intensidade, porque a intensidade é o escalar do vetor, né? Que é o tamanho dele. Então, olhando para o escalar, eu vou ter que olhar só para o escalar de um vetor e esse escalar multiplica o outro vetor, o escalar dele. E a direção e sentido eu vou ter que lidar de outra forma. Então, quando eu fizer esse tipo de raciocínio, olha o que acontece. A gente vai dizer que existem duas formas de multiplicar um vetor por um vetor. Uma forma conhecida como produto escalar, que eu vou falar mais à frente, e resulta em um escalar, de fato. E a outra conhecida como produto vetorial, que resulta num outro vetor. Então, um vetor, quando multiplicar por outro, pode ter tem duas maneiras de fazer. Uma tem como resultado um número, que é o escalar. Professor, quando que eu vou precisar multiplicar um vetor pelo outro?
Quando a gente for estudar, por exemplo, energia e trabalho. Trabalho ele envolve duas grandezas vetoriais, que é a força aplicada sobre um objeto e o deslocamento que ele realiza. Força vezes deslocamento tem como resultado o valor do trabalho. Trabalho é uma grandeza escalar. Trabalho é uma quantidade de energia que foi necessária para deslocar o corpo aplicando uma certa força. Então, o produto entre o vetor força e o vetor deslocamento tem que ser o chamado produto escalar, para ter como resposta um número associado a uma unidade de medida, que no caso é o trabalho, aí nesse exemplo. Agora, professora, tenho também que precisar do produto vetorial, que é um vetor vezes outro vetor, dando um vetor como resposta? Sim. É o caso quando você, por exemplo, tem uma força aplicada sobre um objeto que vai fazer um giro, né? Ele vai girar. Então, quando você aplica uma força para que um objeto gire, né, uma roda fique girando, você aplica uma força a uma certa distância, né, que é como se fosse um deslocamento do ponto onde você faz a força e o ponto onde a roda está fixa, que é o centro dela, por exemplo. A gente chama isso de torque, que é a força necessária para produzir um giro no objeto. Esse tipo de conta envolve a força, que é uma grandeza vetorial, e envolve a distância do ponto que você está até o ponto do centro da roda, que é o giro. Isso também é um vetor. Só que esse vetor de força, vezes esse vetor de distância, tem que ter como resposta um vetor, que é o torque, né, que é a direção do giro. E aí eu preciso de uma conta de multiplicação entre vetores que tenha como resposta outro vetor. Então, essas duas propriedades são necessárias aqui. Então, vejamos lá o produto escalar, que a gente vai ver primeiro, né? Então, o produto escalar aqui dos vetores A e B, por exemplo, da figura ao lado, está escrito como o vetor A, ó, o ponto, tá vendo? O ponto é o símbolo de produto vetorial. Deveria estar aqui no centro da linha, tá? É um vetor, um ponto saliente, né? Não é aqui na linha horizontal, não. Tá? Então, se você for escrever um TCC da vida, tem que seguir as normas técnicas que coloca aqui no meio, tá bom? Então, o símbolo que representa o produto vetorial é um ponto saliente, é um ponto final, né? Por exemplo, só que bem aqui no meio. E definida pela equação que está aqui embaixo, tá vendo? Ó, produto escalar entre o vetor A e o vetor B, aqui está escrito certinho, tá vendo? O símbolo colocou o ponto bem no meio da linha, tá vendo? Isso é igual a um módulo do vetor A. Ó, lembra quando você representa o símbolo do vetor sem a setinha em cima? É porque você só está olhando para o tamanho dele. Então, é o módulo do vetor A, tamanho dele, vezes o tamanho do vetor B, vezes o cosseno do ângulo formado entre os dois vetores. Então, vamos ver aqui a figura. Tá vendo aqui, ó? Aqui eu estou representando um vetor, que é o vetor A, onde eu estou passando o mouse, e aqui é o vetor B. Tá vendo? Representado os dois. E aqui o ângulo formado entre eles, que foi chamado de φ, tá? Essa letra grega é o φ. Aqui está avisando pra gente, ó, aqui é a componente de A em relação a B. E aqui é o cosseno A cosseno de B. Ó, olha que interessante ele está mostrando aqui. Ele está fechando um triângulo retângulo, tá vendo? Envolvendo os dois vetores. Então, um lado do triângulo retângulo vai ser um dos vetores, o outro lado vai ser o outro. E você fecha uma figurinha, só que de propósito, quando você fecha o triângulo retângulo, você force a aparecer o ângulo 90 graus. Porque aqui não formou 90 graus, tá vendo? É φ. Aqui também não vai ser 90 graus. Então, um dos lados você força a ser 90 graus. Aí você traça uma linha fechando a figura assim. Por quê? Triângulos retângulos têm propriedades, têm relações trigonométricas bem definidas para a gente usar. Para poder a gente dizer o tamanho do vetor, usando o teorema de Pitágoras, por exemplo, né, e coisas do tipo. Só que esse ato de forçar um lado do triângulo retângulo e fazer com que ele forme 90 graus com um dos vetores envolvidos nesses dois vetores aqui que fecham a figura, tem essa consequência aqui. Ó. Qual é a consequência? Faz com que ele fala que a componente do vetor A em relação a B é A cosseno de φ. Olha só. Então, a projeção do vetor A em relação a B, que é essa ideia que está dando aqui, é justamente o resultado dessa conta aqui. A vezes cosseno de B. Porque, se você for ver aqui, ó, aqui forma um outro triângulozinho aqui, né? Se você percebe, né? Aqui, né, também forma um triângulozinho, onde é como se você fizesse o prolongamento de um dos vetores. Tá vendo? Eu prolonguei esse vetor, tá vendo aqui? Aí eu fecho o triângulo grandão aqui, ó. Ó, até aqui, onde eu estou traçando com o mouse, que ele não fez, né? Mas eu estou fazendo aqui. Tá vendo? Aí o que vai acontecer com esse triângulo grandão? Dividindo ele aqui no meio. Eu vou ter que esse pedacinho é o que aparece nesse outro vetor. É o que esse vetor aparece nesse, tá vendo? Eu faço o vetor B... eu faço o vetor A se comportar como sendo a projeção do vetor B.
É como se fosse a sombra do B, tá vendo? Se eu colocasse uma lâmpada aqui, né? Acesa em cima. Aí aqui, ó, o vetor A se comporta como sendo a projeção do vetor B. E o que é o vetor A do ponto de vista do ângulo? Ele é o cateto adjacente do ângulo φ para esse triângulo retângulo que está aqui dentro. Olha que interessante. Então eu estou fazendo um casamento aqui geométrico para eu usar as relações trigonométricas e ainda fazer o vetor A parecer a projeção do vetor B. Tá? E aí, ó, quando eu olhar para o vetor B, ó, o vetor B fica sendo a hipotenusa do triângulo. Então ele está oposto ao ângulo 90 graus que a gente forçou a aparecer aqui. Então, o A é um mero cateto adjacente ao ângulo φ. E esse lado aqui, que a gente não deu nome, né, ele seria o cateto oposto. Mas não é esse lado que me interessa analisar aqui. É justamente o lado do cateto adjacente. Porque ele me ajuda a calcular o tal do produto escalar entre A e B. Então, de fato, a projeção UB é igual, né, a projeção do B em A corresponde ao A cosseno de φ. Tá? O A cosseno de φ é essa projeção aqui. Tá bom? Essa é a ideia de fazer essa relação. Por isso que está aqui essa expressão, tá vendo? Produto escalar entre o vetor A e o vetor B é igual ao tamanho do vetor A vezes cosseno do ângulo formado entre A e B. E aí depois multiplica pelo tamanho do B. Olha a taxa de recursão aqui na multiplicação. O B é um escalar, tá vendo? Assim como o A. Eu posso escolher o A para ser a taxa de recursão ou o B. Nesse caso vamos fazer o B, para a gente poder comparar com a figura. B seria a taxa de recursão, que é o tamanho dele. Aí o B vai dizer quantas vezes a projeção A aumenta, né, em relação a B, tá? Em relação aos termos de B, né? Então, ó, quantas projeções de A eu tenho que somar aqui, tá certo? Para ir representando o B, para satisfazer a projeção de B. Então, por exemplo, se eu dobrar o B de tamanho, se eu disser, por exemplo, que o B vale 2 vezes, sei lá, 2x, né? O B vale 2x. O A vai ter que ser 2x cosseno de φ. Se o B for, por exemplo, 5x, o A vai ter que ser 5x cosseno de φ. Tá certo? O A vai ter que acompanhar quantas vezes o B aumenta de tamanho. Então o B me dá a taxa de recursão em relação ao A. Tá certo? Aí me indica aqui a chamado produto escalar. Tá ok? E aí, no final das contas, o produto escalar revela qual é a projeção, qual é o tamanho da projeção de um vetor sobre o outro. É isso que revela o produto escalar, ok? É o quantas vezes o quão um vetor é paralelo ao outro, né? Na verdade, vai dar essa informação de paralelismo, né? Porque quanto maior for, né, no caso aqui, o produto de A vezes B, tá vendo? Para dar o produto escalar aqui no caso, se eu passasse A e B, passasse dividindo aqui, daria produto escalar entre A e B dividido pelo módulo de A vezes o módulo de B. Essa divisão me daria quantas vezes, né, o ângulo, qual é a intensidade daquele ângulo, se o ângulo é pequeno ou se o ângulo é grande. Né? Então essa é uma relação muito interessante envolvendo as relações envolvendo cosseno e seno. Tá bom? O tamanho de A, tamanho de B e o quanto que um A se projeta em B. Bom, quanto menor esse ângulo, vê se você concorda comigo agora, que é o que eu estou afirmando aqui. Se esse ângulo for bem pequenininho, você concorda que o B vai ficar bem pertinho do A, quando o ângulo φ for pequeno. Então significa que o tamanho do B está se aproximando do tamanho de A, cada vez que o ângulo é pequeno. Então significa que a projeção, que o A se comportando como a projeção de B, quanto menor o ângulo, mais eles se aproximam de tamanho. Então isso é que me diz esse tipo de multiplicação. O quão paralelo o vetor B é ao vetor A. Esse é o efeito que me dá o produto escalar. E é isso que eu preciso, por exemplo, no cálculo do trabalho na física. Porque, por exemplo, vamos supor que esse vetor A está representando o deslocamento que o objeto tem que fazer, sei lá, sobre uma mesa. E esse vetor B esteja representando a força que eu estou aplicando para essa caixa sair de um ponto a outro. Né? Não é 100% da força que contribui para essa trajetória da caixa acontecer na direção do vetor A. Só uma parte. Porque uma parte dessa força B está tentando fazer a caixa caminhar, por exemplo, nessa direção que eu estou caminhando com o mouse aqui. Tá vendo? Saindo desse ponto e indo para lá. Então, quando eu quero saber o trabalho realizado por uma força que fez a caixa simplesmente se deslocar apenas nessa direção, então esse trabalho, essa energia gasta só nessa direção, só envolve a parte, a componente do vetor B que está na mesma direção do vetor A. Então, é isso que é o resultado do produto escalar. Então,
força, que seria o vetor B, por exemplo, em produto escalar com o vetor A, daria o trabalho. O trabalho necessário para, sei lá, deslocar o objeto na direção A. É verdade também inverter o raciocínio. Dizer que B pode ser entendido como sendo a projeção de A. Tá vendo? Só que não é 100% do B que seria a projeção de A. Porque estaria uma reta traçando aqui, né? Onde está indicado. Tá vendo? Aí daria um outro triângulo retângulo pequenininho aqui. Aí nesse caso, eu diria que a projeção, o B se comporta como projeção A, não 100% dele, apenas uma parte, porque ele é apenas um pedaço. Então isso quer dizer o seguinte, que essa tal quantidade que soma para eu representar o vetor, a taxa de recursão, né, que seria o A, é quantas vezes o vetor B aumenta, só que em função daquela taxa, daquela projeção. Então eu teria aqui, ó, olha o raciocínio. A vezes B seria igual. Se eu disser que, por exemplo, o A é uma projeção de B, eu vou dizer então que o B ele é a projeção que o A ajuda a representar o B, ela na verdade não é o A inteiro, é o A multiplicado por cosseno de φ. Tá? Em relação às conjunturas de B. Então aqui o B vai dizer quantas vezes o A tem que aumentar para o A se comportar como projeção dele. Olha lá, o B está aqui, olha o A teve que aumentar, ó. O A teve que vir até aqui, ó. Teve que ter esse aumentozinho. Esse aumentozinho é justamente o tamanho do A multiplicado por cosseno de φ. Aí eu fecharia o triângulo retângulo aqui, ó. Tá certo? Um triângulo, né? Um triângulo maior aqui. Que na verdade é esse que está aqui, tá certo? É que essa projeção foi legal desenhar para você ver que é o quanto que o A teria que aumentar para atender essa projeção, né? Em termos de valor. E aqui também é verdade, ó. Para esse triângulo pequenininho, seria pensar que o B se comporta como projeção de A. Só que como o B é maior do que A, eu tenho que esse pedaço que falta, tá vendo? Esse pedaço que sobra do B também é igual a B cosseno de φ. Então, quando eu escrevo A vezes B, que é igual a cosseno de φ vezes B, também é verdade dizer que é A e B vezes cosseno de φ. Aqui é o B se comportando como projeção de A, e aqui é o A se comportando como projeção de B. Tá bom? E esse é o fator multiplicativo. O B é o fator multiplicativo, que ele diz quantas vezes o A tem que aumentar para ele satisfazer a projeção, para ele satisfazer a condição de ser a projeção de B. Tá bom? Não sei se a fala tá muito amarrada, né? Mas é essa a ideia. E aqui é o contrário, aqui está dizendo o seguinte, que o A é o fator de multiplicação, dizendo quantas vezes o B tem que o tamanho de B tem que ser somado para que ele se comporte como a projeção de A. Ou no caso, tirado, né, removido, né, no caso aqui, né, que eu seria envolvendo essas projeções. Tá? Aí a importância da ordem da multiplicação, né, porque aqui a gente pode trocar, como tá, os termos que é tudo escalar, né, mas A vezes B, ou escrever B vezes A, é que ajuda a gente a melhor representar essas mudanças de posição. Claro que a resposta é a mesma, do ponto de vista numérico, porque é apenas um número, não depende de direção nem sentido, esse resultado aqui. Mas essa ideia do fator de multiplicação, né, que eu tenho aqui, né, que no caso aqui está o B se comportando e aqui o A, mas na verdade é recíproco, tá? É só para dar essa ideia da questão de quem projeta em quem, tá bom? E o quem e a satisfazer a projeção tanto na falta quanto na soma, né, na diferença, tá bom? Então essa é a ideia. Isso tem muito significado em aplicações, tá? Fazer esse tipo de processo de multiplicação de vetores, tá bom? Ó, aqui tem uma observação, né? Se o ângulo φ entre dois vetores é zero, né? Significa que a componente de um vetor em relação ao outro é máxima. O que também acontece com o produto escalar dos vetores. Se o ângulo é 90 graus, a componente de um vetor em relação ao outro é nula. O que também acontece com o produto escalar. Olha que interessante, né, que ele chama atenção ali, e é verdade aqui. Se eu deixar o vetor B paralelo ao vetor A, o ângulo formado entre eles com certeza vai ser zero, ok? E não, o produto escalar vai ser o valor máximo que eu vou obter, porque 100% de um vetor se projeta no outro. A projeção de um é 100% projetada no outro. Então, isso só é possível na hora que os dois vetores têm a mesma projeção. Ó, atenção aqui. Quando eu falo que um vetor projeta no outro, mas professor, falta um pedacinho da projeção, não completa. Eu falo que a projeção é em relação à direção. Então, quer dizer que essa reta que representa a direção do vetor é que o vetor se projeta. Então, o quanto do vetor B está projetado na mesma direção do vetor A? É isso que revela aqui.
o tal do B vezes cosseno de φ. E também o contrário, o quanto que o vetor A se projeta na direção do vetor B. Não é o A projetado no B propriamente dito, ou o B projetado em A, num raciocínio inverso. É, na verdade, o quanto que um vetor se projeta na direção do outro, tá? Que é para saber o quão eles são paralelos. Na hora que 100% do vetor B se projeta na direção do vetor A, não precisa ser do mesmo tamanho. Eu sei que aí o produto escalar vai ter o valor máximo. Que aí o vetor se soma aqui, ele vira um fator de multiplicação para... Aliás, um fator de multiplicação que representa uma taxa de soma para o vetor A. Que vai se somando lá no vetor A e isso dá uma informação significativa para a gente. Tá bom? E vice-versa. Tá? Então, isso vai dar... E agora veja o seguinte, se esse vetor A for perpendicular ao vetor B, imagina que o vetor B estivesse nessa posição aqui, tá vendo? Nessa direção, igualzinho 90 graus. O quanto do vetor B se projeta na direção do vetor A? Nada. Não vai ter sombra nenhuma, porque ele está exatamente na perpendicular, que é 90 graus. Então, o produto escalar entre dois vetores, quando o ângulo é 90 graus entre eles, é zero. Tá certo? E isso se dá no cosseno aqui. Se o cosseno de 90 graus, de fato, é zero. Tá? Então, se eu fizesse o cosseno aqui de 90 graus entre A e B, mostraria que eles são perpendiculares entre si, no caso de 90 graus, e aí daria zero com certeza. Tá bom? Então, está definido o chamado produto escalar dessa forma, né? A propriedade combinativa que se aplica ao produto escalar, de modo, é assim, A vezes B em produto escalar é igual a B vezes A. Isso é uma verdade. Tá? Então, eles comutam. Se dois vetores são escritos em termos dos vetores unitários, o produto assim se torna assim, ó. Vamos escrever o vetor A em função dos vetores unitários. Então, o que é vetor unitário? É o I e o J e o K, que são as direções horizontal. Na direção horizontal você tem duas possibilidades, tem 2 graus de liberdade, né? Esquerda, direita e, sei lá, para frente e para trás. E na vertical você tem essa direção K. Vamos representar aqui o espaço tridimensional. O produto escalar desse vetor, representado nessa base vetorial aqui, uma parte do vetor A está projetada na direção esquerda e direita, né, que na horizontal. Uma outra parte do vetor A está projetada na direção para frente e para trás, no plano horizontal. E uma terceira projeção do vetor A está na direção vertical. Ok? O mesmo raciocínio vale para o B. Aí aqui está em forma de produto escalar, que é o ponto saliente que eu havia falado para vocês. Como é que se faz produto escalar dessa forma? Né? Então a gente diz aqui que a expressão acima ela pode ser ainda expressada de acordo com umas propriedades, né, distributiva, calculando os produtos escalares dos componentes vetoriais do primeiro, né, você faz primeiro vezes o primeiro, segundo vezes o segundo, terceiro vezes o terceiro, respeita essa propriedade de distributiva, né, na multiplicação. Isso vale aqui mesmo no produto vetorial. Então eu faria aqui, olha só, primeiro multiplicando com o primeiro termo. AX vezes BX está aqui, AX vezes BX. Eles são escalares, por isso que eles multiplicam do mesmo jeito tradicional que a gente já sempre multiplicou. Agora, é definido aqui que agora eu te pergunto, produto escalar tem que tipo de informação? Ele diz o quanto que uma direção está projetada na outra, ou nela mesma, né, se for o caso. Então eu digo para você, o quanto que a direção I está projetada na direção I. Ela não está projetada nela mesma? Que é esse o significado do produto escalar? Então 100% dela está projetado nela. 100% eu represento com 1. Só que eu não chego a mostrar aqui. Tá certo? Então fica só AX vezes BX vezes 1, que eu acabo não mostrando. Agora vem lá. AX vezes BY na direção J. AX na direção I vezes BY na direção J. Agora eu te pergunto. A vezes AX vezes BY, beleza, você faz esses dois produtos, ok, são escalares. Agora eu te pergunto, o quanto que a direção I está projetada na direção J? O quanto que a direção I está projetada na direção J? Essa é a pergunta que você faz para o produto escalar. 0%. Nada da direção I está projetada em J. Porque o espaço tridimensional que a gente vive, que é o que essa base está representando, a direção, o plano horizontal, que é I e J, só que I é perpendicular a J. Então I estaria indo para a esquerda e direita, por exemplo, numa sala de aula, vamos pensar assim. E o J seria indo para frente e para o fundo da sala. Aí está no plano horizontal. Essas duas direções são perpendiculares, elas formam 90 graus entre si. E a vertical, que é subir e descer na sala, seria perpendicular a esse plano horizontal. Então todos os vetores unitários são perpendiculares entre si. Ele é sempre definido assim, em coordenadas cartesianas retangulares, que é o que nós usamos sempre aqui nos nossos exemplos, tá bom? Não vamos nos aventurar com outros sistemas de coordenadas, tá? Porque o objetivo aqui não é a discussão matemática em si, e sim
usar a matemática para o contexto aqui da física, aplicado a vocês na área da biologia, tá bom? Então veja só, essa é a pergunta que eu faço no produto escalar. O quanto da direção I está projetado na direção J? Nada, então é zero. Então nem adianta representar AX vezes BY, que vai dar zero. Outra pergunta, AX na direção I multiplicando em produto escalar com BZ na direção K. O quanto que a direção I está projetada em K? Também é 0%, não tem, que é perpendicular. Então nem adianta representar AX vezes BZ. Aí você vai fazendo todas as possibilidades e vai somando sempre. Aí fica aqui, AY na direção J vezes BX na direção I. O quanto que a direção J está projetada em I? Nada, também é zero. Agora, AYJ em produto escalar com BYJ. Então, vamos lá. O quanto que a direção J está projetada nela mesma? 100%. Então, é 1. Então, agora não é 0. Então, vai ficar AY vezes BY. Está aqui. AY vezes BY vezes o número 1, que é a porcentagem da projeção. Que é aquele cosseno que a gente tinha visto que faz isso, na verdade, né? Agora, vamos lá. Vamos fazer todos os casos só para fixar a ideia, né? AY na direção J vezes BZ na direção K. O quanto que a direção J está projetada em K? 0%. Nada. Então, é zero essa conta aí. Por fim, nós temos AZ na direção K multiplicado por BX na direção I. O quanto que a direção K está projetada em I? Também 0%. Não tem. AZ na direção K vezes BY na direção J. O quanto que a direção K está projetada em J? Também é 0%. Então, dá zero. E por fim, mesmo, né? Agora, AZ na direção K vezes BZ no produto escalar com BZ na direção K, o quanto que a direção K está projetada nela mesma? 100%. K com certeza está 100% na sua própria direção. Então, dá 1 aqui. Aí fica AZ vezes BZ, que é o que você vê aqui. Então, no final das contas, nós podemos dizer que o produto escalar entre dois vetores envolve a multiplicação de suas projeções em cada uma das direções e fazendo soma. Então aqui o fator de multiplicação se divide para cada uma das direções. Olha que interessante, na multiplicação em si. O A pode se comportar como um fator de multiplicação para a projeção de B na mesma direção que ele está. Então o A pode dizer, se o A vale 5 e o B vale 10, por exemplo, o AX vale 5 e o BX vale 10, então ficaria 5 vezes 10. Então seria dizer que está havendo uma soma na projeção de B na direção X 5 vezes. Se o A for negativo, aí vai ser uma subtração, né? Vai ser uma retirada, né? Diminuindo o vetor, né? Fazendo uma soma com o elemento oposto. Diminuindo aí. O mesmo vale para a direção Y, tá vendo? Não mistura, tá vendo? O fator de multiplicação, na verdade, acontece separadamente em cada direção. E depois o efeito do produto no final envolve a soma dos três, que aí vai dar o valor numérico, que aí vai me dizer o quanto que uma projeção está afetando a outra, né? Quantas vezes está multiplicando o fator de um vetor no outro. É muito interessante esse tipo de pensamento do produto escalar, né? Muitas vezes, até o pessoal nas exatas muitas vezes não sabe disso, né? Isso que eu estou comentando com vocês aqui no vídeo, né? Como vai ficar gravado, vocês podem assistir mais de uma vez, se você achar necessário, para fixar bem essas ideias que eu estou dizendo, né? Mas no final das contas, você, no campo da biologia, vai se preocupar mais em saber o que significa isso na prática, que significa pegar cada componente do vetor e multiplicar entre si e ficar somando, no caso as três possibilidades, e saber que uma hora na física você vai usar, por exemplo, né, aqui no nosso contexto, que tem grandezas físicas que envolvem o produto de escalares entre dois vetores. Então, existem grandezas físicas que são derivadas da combinação de vetores, só que ela é uma grandeza escalar, é o caso do trabalho, tá bom? Então essa é a necessidade de conhecer esse raciocínio aí, tá bom? Bem, dando continuidade aqui, nós temos que, olha lá, temos essa representação que eu havia falado para vocês, fiz a discussão da definição e vamos fazer agora um exemplo para elucidar isso para a gente, né? Vamos fazer um exemplo prático para fixar as ideias, né? Eu falo bastante, né? Vocês vão se acostumar com isso, né? Mas eu acho bacana porque é importante a gente ter bem o conceito, tá? Você vai depois treinando e vai absorvendo cada vez mais e aí você aprimora a sua aprendizagem, né? Então veja lá. Aqui nesse exemplo fala assim, qual é o ângulo φ entre o vetor A aqui, que vale 3 unidades na direção I, menos 4 unidades na direção J, e B
igual a menos 2 unidades na direção I, mais 3 unidades na direção K. Então é isso que ele fala. Agora eu estou chamando de unidades porque ele não disse ainda para mim se tem ou não, né? Então atenção, muitos dos cálculos a seguir não são necessários quando se usa uma calculadora, ok? Mas você aprenderá mais sobre produtos escalares se pelo menos no início executar esses cálculos. O autor aqui está chamando a atenção para o seguinte para você, né? Vamos fazer uma vez, passo a passo, e ver o que significa produto escalar? Depois que você entendeu, aí você fica de boa, aí depois você pode partir só para as fórmulas e fazer as aplicações. Não tem problema nenhum, tá certo? Mas uma vez na vida você tem que ver para você entender. Então essa é a lição de moral que ele está dando aqui para a gente, né? Vale a pena a gente seguir as orientações dele, né? Então veja lá. Vamos atender então, ele quer saber qual é o ângulo entre o vetor A e o vetor B. No final das contas é isso que ele está perguntando. E ele deu aí quem são esses vetores. Então vamos lá. Vejamos. A ideia-chave aqui é fazer que o ângulo entre as orientações dos dois vetores aparece na definição de seu produto escalar. Olha, e é verdade, ó. A formulinha do produto escalar que nós vimos há pouco era: produto escalar entre um vetor e outro é igual ao tamanho do vetor A vezes o tamanho do vetor B vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. Então, se eu souber qual é o tamanho do vetor A, o vetor do tamanho B, e saber qual é o resultado do produto escalar, eu acho o ângulo, né? Por exemplo. Essa é a questão que ele está falando aqui. Então, com certeza eu vou ter que passar por essa equação em algum momento. Aí ele fala, calculando aqui, então, essa equação, né, que é o módulo de A, ou seja, vamos calcular o módulo de A. O A já é conhecido em termos do seu tamanho, né? Desculpa, no seu vetor propriamente dito. Quem é o A? O A, ele é 3 unidades na direção I, só que elevado ao quadrado, mais menos 4 unidades na direção J. Desculpa, direção J ou K, né? Desculpa, deixa eu só lembrar aqui que a memória fugiu. Menos 4 na direção J, perfeito. Então, menos 4 elevado ao quadrado. Estamos usando o teorema de Pitágoras. O que é o teorema de Pitágoras para dizer o tamanho de um vetor? Ele pega a projeção na direção, em cada uma das direções, e eleva ao quadrado, e vai somando, e depois extrai a raiz quadrada. Ó. 3 é a projeção do vetor A na direção I. Eu levo esse valor ao quadrado, tá aí. Mais, menos 4 é a projeção do vetor A na direção J. Eu também elevo ao quadrado. Aí soma esses dois valores, depois extrai a raiz quadrada, dizendo aqui no caso o valor 5. Né? Isso aqui é o triângulo retângulo mais comum de você desenhar, porque ele dá esse tamanho tudo bonitinho, números redondos. Né? Tanto nos catetos quanto na hipotenusa. Aí, então a hipotenusa aqui, tamanho da hipotenusa do triângulo retângulo que você pode formar aqui com esse vetor A usando o plano cartesiano, tá ok? E considerando o ângulo em relação ao plano horizontal desse sistema de coordenadas que você encaixar aqui, tá certo? Junto com esse vetor A, te dá o tamanho dele, tá bom? E aqui o B, no caso, o mesmo procedimento. Então, menos 2 é a projeção do vetor B na direção I, eleva ao quadrado, mais 3 positivo é a projeção do vetor B na direção K, no caso é K, lá que está no exemplo. Elevado ao quadrado. Isso também me dá o tamanho do vetor B, extraindo a raiz quadrada, que no caso aqui deu 3,61. Tá bom? Então, ok. Agora eu já sei o tamanho dos vetores, então parte dessa equação eu já consigo montar. Tá vendo? O A eu já sei quem é, que é o tamanho de A, e o tamanho de B. Está aqui calculado usando relações trigonométricas como o teorema de Pitágoras. Aí agora podemos calcular o lado esquerdo da equação, essa equação aqui, né, que é o produto escalar, né, propriamente dito, entre A e B, escrevendo os vetores em termos dos vetores unitários e usando a propriedade distributiva. Opa, agora eu vou usar aquela cálculo distributivo que eu havia exemplificado há pouco, né? Então vamos lá. A, produto escalar com B, vou usar, vou abrir, vou deixar explícito aqui o vetor A, deixei explícito o vetor B, e aqui indiquei o produto escalar no meio. Opa, não dá para apontar só apontando assim mesmo. Produto escalar aqui, o ponto saliente, tá vendo? Agora eu vou fazer a distributiva. 3 na direção I em produto escalar com menos 2 na direção I. Olha lá. O quanto que a direção I está projetada nela mesma? 100%. Então vai dar 1 essa projeção, 100%. E 3 vezes menos 2... Né? Ele fez passo a passo aqui, né? Então ele fez primeiro 3, produto vetorial, produto escalar com menos 2. Ele primeiro mostrou a distributiva. Ele mostrou a distributiva que é efetiva, né? Então vamos mostrar aqui os termos que deu 0, né? O quanto que o I está projetado em K? 0%, por isso que não foi indicado aqui embaixo esse produto.
E também o quanto que o J está projetado em I. Esse produto também não foi mostrado. Ele só mostrou 3 vezes menos 2, que está na mesma direção, I, e só mostrou também, mais, né, somando sempre, 3 multiplicado, 3i multiplicado, ele mostrou todos, na verdade, eu estou confundindo aqui, perdão. Ele mostrou todos os casos, né? Aí aqui é melhor fazer o raciocínio. O quanto que o I está projetado em I é 100%, então vai dar o 6 aqui, 1, tá vendo? 1, ó, 100%, esse é 1 aqui. E aqui, 3 vezes menos 2 dá menos 6, tá? Agora vamos lá. Ele fez, na verdade, passo a passo e eu achei que não. Aí aqui tá. O quanto que o I está projetado em K? Direção I está projetada em K? 0%. Não tem essa projeção. Então não adianta eu multiplicar. Eu posso até multiplicar, mas vai dar 0 no final das contas. Que seria multiplicar o 3 vezes 3, né? Depois, eu acho que ele fez... Deixa eu só seguir o raciocínio dele. Ele fez agora menos 4J multiplicado por menos 2, né? A sequência que ele usou aqui. Então, o quanto que o J está projetado em I? 0%. Então, não aparece. Mas no final, mas aí você pode multiplicar também menos 4 com menos 2, dando 8. Não tem problema nenhum, algebricamente. Se um professor pede para você fazer detalhadamente as passagens de cálculo, aí você vai ter que fazer isso aqui mesmo. Claro, porque tem vezes que o detalhamento do cálculo ajuda a ver se o aluno percebeu as propriedades, né, algébricas, né? Então, a ideia de você pedir para um aluno fazer passo a passo é para ver se ele enxerga, se ele entendeu cada passagem, né? Ele não pula, né? Às vezes você saltar um raciocínio só vale depois que você tem experiência no cálculo, né? Então, e por fim aqui, ó, ele faz o produto então de menos 4J vezes 3K. O quanto que o J está projetado em K? Também é 0%. Não tem, né? Então aí não adianta, por mais que eu multiplique menos 4 vezes 3, né? Que daria menos 12, não tem jeito, né? Vai dar 0. Então no final só resulta, de fato, o valor menos 6, produto escalar entre A e B. Opa, então essa equação eu vou poder encontrar um ângulo mesmo. Ó. Eu usei a propriedade de produto vetorial analiticamente, que é usando a base de vetores unitários, para encontrar o resultado desse produto, que deu menos 6. É um número escalar de fato. Eu também sei o tamanho do vetor A e o tamanho do vetor B, que a gente calculou usando o teorema de Pitágoras. Aí foi possível também saber. Agora eu passo essa quantidade dividindo aqui, eu finalmente sei pelo menos o cosseno de φ. Então é o que a gente faz aqui, ó. Menos 6 e aqui está 5, que é o tamanho do vetor A, vezes 3,61, que é o tamanho do vetor B. Multiplica esses dois e passa a quantidade dividindo menos 6, aí vai dar aqui, olha lá, menos 6 dividido por esse produto aqui, né? Só que depois eu posso calcular o ângulo φ direto, tá? Usando uma calculadora científica, eu posso calcular. Ao invés de eu calcular essa divisão aqui, vai dar simplesmente o cosseno do ângulo φ, vai dar um número. Só que eu ponho esse número na calculadora e peço para ela calcular o inverso do cosseno, que é o chamado arcocosseno. Então, o arcocosseno tem essa tecla na calculadora científica, né? Você vai ver lá cosseno e menos 1. Então, o arcocosseno da resposta da divisão desse número por esse é o valor do ângulo direto, medido em graus aqui no caso, né? Que dá igual a 109 graus. Aproximadamente 110 graus, como ele quis mostrar aqui. Tá bom? Então tá aí finalmente a resposta que ele queria saber, né? Qual era o ângulo formado entre o vetor A e o vetor B, baseado nas informações que ele deu. Tá ok? Então essa foi a ideia do cálculo do produto escalar que a gente viu aqui. Tá bom? Bom, na próxima aula eu vou indicar para vocês como faz o outro tipo de produto, que leva uma outra linha de raciocínio também, que é o chamado produto vetorial. Nós vamos ver lá na próxima aula. Então, espero que tenha fixado essa ideia do que é um produto escalar. Espero que tenha entendido a ideia do que eu quis dizer com recursão, de uma soma, que é multiplicação é um tipo de recursão de soma, só que se tratando do produto escalar, ele diz o quanto que um vetor é paralelo ao outro, né, o quanto que a projeção de um vetor se faz na direção do outro. Essa informação é importantíssima, porque ela nos ajuda a relacionar vetores para obter quantidades escalares que têm significado em muitas aplicações, tá bom? E aí a gente vai ver também no caso dos produto vetorial, que a gente vai ver mais à frente. Então encerramos aqui com esse exemplo, essa aula, para vocês terem essa ideia da aplicação, tá bom? Então, até a próxima.